Só, professor, sabia que o Alex Jones foi no Joe Rogan em 2019 e revelou que a Universidade de Washington teve uma parceria com o Bill Gates, em que o uso de DMT intravenosa era estudado por lá, em que os participantes usavam isso e relatavam experiências com seres, entre aspas, interdimensionais, e que, ao serem aplicados os conhecimentos que eram passados por esses seres no mundo real, funcionava. Aí vem a pergunta, né? Um cara como o Bill Gates, que é quem é, por que ele estuda esse tipo de coisa? DMT intravenoso? Eles pegam, por exemplo, sabe a ayahuasca? A ayahuasca tem Aham. DMT, né? Eles pegam, em vez de você fazer um ritual de ayahuasca, eles vão para uma clínica e vão injetar em você o DMT. Pra quê? Pra ser mais forte e ser mais duradouro. Então eles publicaram um artigo científico, como ele falou, sobre isso, e viram que as pessoas que não se conheciam ali, pessoas diferentes, tinham a mesma reação, que era ver esses seres que seriam de outra dimensão, de outra realidade, e que o que eles falavam fazia sentido, né? Esses seres, né? E conhecimentos que as pessoas não tinham antes. Tem bastante material sobre o uso de DMT barra ayahuasca Sim. na internet e ver seres, Sim. né? Eu fui dar uma olhada aí faz um tempo até. Dei uma olhada no que os caras relatavam e geralmente Sim. é tudo muito parecido mesmo. E né? eu fiz um ritual de ayahuasca com indígenas, né? Não, antes do Acre, né? E você tem que ir sempre com uma intenção, né? Um objetivo. E eu tinha o objetivo de ver seres que eles falassem pra mim o que eles são. E assim que eu bebi a ayahuasca, né? Na segunda, eles dão 2 doses, né? Pequenas. E aí na segunda me vieram esses seres se apresentando. Eu fechava o olho e via seres que eles chamam de elfos máquina, que seriam seres também de seres de outra Elfo dimensão. máquina, exatamente. E eles são seres formados, humanoides, mas formados de figuras geométricas, né? E eles eram tanto bons quanto maus, dependendo do que você emanava em relação a eles. Então tinha um ser ali, ele falava, nós somos os construtores dessa realidade, que é toda geométrica. A realidade verdadeira é toda geométrica, eles falavam. O mundo material de vocês é construído a partir dessas peças aqui de Lego. E nós somos os caras que comandamos isso aqui, numa hierarquia superior. E ele falava assim, olha, eles falavam, não, quando a gente emanava um pensamento positivo ou negativo, eles ficavam escuros, pretos e com a cara fechada, sem cor. E eu sentia um sentimento como se fosse morrer. Uma coisa muito horrível. E quando eu tava com um pensamento positivo, eles ficavam todos fluorescentes, verde fluorescente, rosa fluorescente. E sorrindo. O que falavam que assim, pô, tá vendo? Eu posso ser positivo ou negativo de acordo com o que você tá intencionando em relação a mim. Né? E aí a maior dificuldade em relação ao ritual de ayahuasca é você manter justamente seu pensamento no equilíbrio. Né? Para não ficar pensando coisas do seu dia a dia ruins que vão te colocar nesse... Isso encaixa muito com essa questão que a gente tá falando de o que a gente emana, a gente pode estar abrindo uma porta para esses seres. Uma coisa perigosa é que muitas pessoas que procuram DMT, ayahuasca, elas estão com problemas e querem uma cura. E um grande problema é que se isso não for feito com um profissional, uma pessoa que entenda desse tratamento, essa pessoa pode estar fazendo isso sem um acompanhamento, e você tem uma pessoa com uma depressão, uma tristeza, e isso vai abrir o quê? Uma porta para esses seres, porque já recebi vários relatos de pessoas que usaram cogumelos, ou LSD, ou ayahuasca, e começaram a ser abduzidas. É sério? Sim. E Então, os maconheiros? Então, dependendo, o pessoal relata também saídas do corpo, né, com o uso de maconha, por exemplo. Eu não duvido nada que em altas doses isso possa também ser uma porta, porque vai criar um estado alterado de consciência, então, e talvez o estado alterado de consciência é o que abra a porta para se conectar com esses seres e você os traz de lá. Faz sentido. Se o uso das outras drogas consegue fazer isso daí, tem a ver, imagino, com a alteração do estado de consciência. Porque o DMT nada mais é uma substância que vai te colocar no estado alterado de consciência. Uhum. E não precisa ser só o DMT, você pode ter outras substâncias que te colocam nesse estado. Até uma meditação também, né? Uma meditação profunda, o cara é um meditador super... Já vi pessoas que Já em 2 ouvi falar muito. 2 minutos a pessoa tá em estado profundo, aí dá as ondas cerebrais lá, então assim, isso tudo pra mim, sendo com meditação, seja com alucinógenos, psicodélicos, enfim, pode abrir portas. Eu acho perigoso a pessoa ir sem acompanhamento. Essa pesquisa científica mostrando que esses seres existem e como eles atuam, vai atuar inclusive nisso pra ter uma manual de segurança, né? Você quer fazer essa viagem fora do corpo, enfim, contactar esses caras, você tem que saber que ali existe um mundo, é que nem o nosso. Pode ter um assaltante, um trombadinha. Então você tem que saber como se portar ali, onde ir. Cara, então é muito mais como. Não é um rolezinho à toa, Pois né? Exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas precisam levar em consideração, de fato. Eu já conversei com uma galera que fica tentando aquela parada de sair do corpo enquanto dorme Sim. e tudo mais. Pra mim, meu irmão, isso parece um puta perigo. Tá maluco, pô. Outra coisa que a gente ouve também, a pessoa usa brincadeira do copo, tábua Ouija, Que porra é essa? sem saber o que tá fazendo. Né?
E ela brinca e guarda o negócio e vai embora. E quando você vê as regras de pessoas que conhecem de fato isso, não é assim que funciona. Você tem que fazer todo um ritual antes e depois, né? Banimento e etc, pra limpar. Tem várias pessoas que me relataram, a brincar de tabuísmo, eu brinquei do copo. Mais copo que no Brasil é mais copo, né? O Ouija é mais no exterior. A Ouija é menos, mas mais copo aqui, a pessoa vai e tem abdução também. Começa a ter contato com vocês, começa a ser ferida. Também é uma abertura de porta. Porque você tá o quê? Se conectando, faz um ritual, nada mais é do que um ritual. O pessoal acha que não é um ritual, acho que é um brinquedo, né? Mas é um ritual para conectar com algo. E você tá perguntando, você tá pedindo, por favor, algo que esteja aqui, me dê a resposta. Então, é uma coisa também que tem a intenção, o pedido que você está fazendo para algo, né? Que você não sabe quem é. Olha que perigo, você tá abrindo sua porta da sua casa para alguém entrar e você não sabe quem é aquela pessoa. Parece um puta erro. Especialmente Exatamente. em nome de uma curiosidade ou de uma... Tá maluco. Então você tem que ir curioso, mas você tem que ir também estudar antes. Protegido, de executar né? aquela coisa que você quer fazer pra comprovar sua curiosidade, né? Você tem que se proteger. Tu já mexeu com um tabuíja? Não, quando eu era pequeno, criança, tinha no colégio, né? Os caras Compasso brincando e tal. com compasso Mas eu lembro que na clássico. minha época, cara, as pessoas ficavam... Quando já começava, todo mundo ficava com medo, já guardava. Ninguém conseguia continuar fazendo, sabe? Então não tinha uma... Não teve... Felizmente não teve Eu uma... nunca entrei nessa também. Mó cagão. Mas eu sempre fui cagão, né? Dá play aí na próxima aí, Vitão. César mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite a todos. O que os senhores acham de Lovecraft? Porque a conversa me lembrou bastante as obras dele. Você tem os seres lá, Cetulo, os seres tentáculos e tal. O Pentágono, os denunciantes já falaram, ó, tem filmagens de seres que são não humanoides. Você tem seres de água-viva, você tem seres, chamam de cérebro flutuante, você tem seres que é tipo um polvo, que lembra esses seres do Lovecraft lá, que são seres com tentáculos e tal. Isso onde? Isso nos arquivos do Pentágono. Tá. Das filmagens que eles têm, tanto em visão normal quanto térmica, infravermelho, desses fenômenos tem seres que eles chamam de seres orgânicos. Não são seres humanoides. São seres de forma irregular. Como se fossem arraias, águas-vivas, cérebros flutuantes e seres com tentáculos. E uma já foi divulgada até essa filmagem, uma delas tem, um ser tipo um troço, um robô com tentáculos. Né? Mas eles falaram que tem coisas muito mais impressionantes, de seres desses saindo entrando do mar. Né? E não temos a filmagem ainda, né? As mais contundentes, né? Obviamente. Puta merda. Já pensou, Vitão? Vem um bicho desse aí te dar um abraço quente. Dá play, vai. Que doideira. Alan do Rosário mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, salve família! Rony e Daniel, sabendo da bizarrice do fenômeno, seres de olhos vermelhos, vultos, etc. VCS acreditam na hipótese ser parte um sistema de controle imposto por forças do mal na Terra? Nossa. Existe, assim, o que ele falou é verdade. Você tem vários seres híbridos de humano com animal. Todos eles têm o quê? O olho vermelho, um pé de animal, uma estrutura humanoide como se fosse de humano, uma mistura de humano com animal, né? E você tem esse cheiro, que é um cheiro às vezes ou de podre, ou de enxofre, ou de amônia, dependendo da situação. E tem várias formas, infinitas formas de seres híbridos humano com animal. Se você for na Minas, se você for na Amazônia, todo lugar você vai ver uma história de ser híbrido de humano com animal. E de olhos vermelhos, né? O olho é sempre vermelho. Essa é uma constante. É um padrão. É um padrão desses seres mais animalescos, né? Então, assim, por que eles estão aqui? Pra mim, se existe um sistema de controle, como ele tá falando ali, alguns desses seres vão vir, essa consciência que tá nesse mundo, materializando isso aqui. E ó que curioso, esses seres, em muitos casos, vêm em uma névoa. Você sempre tem uma névoa em volta desse ser. Por que tem a névoa, cara? Por conta da materialização, na minha opinião. A hipótese é que eles se materializam pela névoa e quando eles se materializam, fica ainda aquela... Aí no filme você tem, né, ambientes com negativos com essa névoa passando. Né? Então, assim, tem objetivos desses seres de olhos vermelhos que, pra mim, muitos deles ligados, talvez, à mutilação de animais. No Ceará, por exemplo, eu tive pessoas falando que eles estavam ali mutilando porcos. Né? E lá era mistura de humano com cavalo ou égua, que chamam de burro-mulo lá. Em outros locais você tem mistura com cachorro, com lobo ou com porco. E para mim você tem... São materializados seres específicos com ferramentas específicas materiais, porque se você vai mutilar um animal, você tem que ter instrumentos ali. Não precisa ser um instrumento que nem o nosso, pode ser no corpo dele. Né? Uma garra específica. Uma garra específica que fica quente, que corta e que cauteriza, é um bisturi, mas é uma garra.
Pra quê? Pra mutilações de animais, vai ter um outro ser que é um ser mais engomadinho pra te convencer que ele tem que entrar na sua vida. Então, se for um sistema de controle, essa inteligência não corpórea tá materializando diferentes seres com diferentes naves, formas e diferentes funções. Pra quê? Pra se interagir com o nosso mundo tridimensional. Essas materializações são avatares ou seres autônomos? Seriam avatares no sentido de que tem alguém controlando a distância. Esse ser não tem uma consciência, mas tem uma consciência controlando a distância, né? Ou pode ser também uma espécie de inteligência artificial, né? Ele está programado para uma determinada atividade e que quando ele é colocado numa situação em que ele não foi programado para aquilo, ele fica totalmente travado, né? Então tem essas possibilidades aí. Tá, existe, na tua opinião, a possibilidade deles serem seres autônomos pensantes também? Eu acho muito pouco provável, porque, para mim, se você tem essa consciência interdimensional atuando, não corpórea, e materializando isso aqui, e se você tivesse, por exemplo, eles chamam de mente de colmeia americano, hive mind, que seria, tem algo que controla de forma distribuída a cada um. Você não precisa criar esse ser pensante por si próprio, até porque ele pode ter resolver por livre-arbítrio fazer uma coisa diferente daquela que você programou, e você não quer isso. Você quer que ele faça uma atividade específica. Então, pra que você vai criar um ser que pode se revoltar até contra você? Então, dá pra dizer que a gente não conhece quem é que tá, ou nunca viu, ou provavelmente não tem relato de quem de fato tá controlando eles. Exatamente. Porque esse ser que controla, ele não tem por que ele se materializar aqui. Não tem porquê. Ele pode mandar os seus mensageiros aqui, né? Não interessa pra ele vir aqui e correr talvez algum risco, não sei se pode correr algum risco, enfim. Então ele manda, cria, faz suas criações e envia essas criações pra cá pra fazer as suas atividades e alimentá-lo, né? Talvez de alguma forma. E tu acha que tem mais de um ser que... Você pode ter... tem nave caída nos Estados Unidos tem as naves, né? E aí tem as teorias. Será por que essa nave caiu? Década de 40, eu não acho que eles tenham tecnologia pra derrubar uma nave dessas. Então tem duas teorias principais. Uma é que existem diferentes facções, seres com... eu não concordo com a forma que esse cara tá fazendo. Eu sou negativo também. Mas eu quero o mundo pra mim. E não dessa forma que ele tá fazendo. Então eu vou derrubar ele pra garantir o monopólio daqui da minha concorrência. Tirar a concorrência. Então eu vou derrubar. Outra eles mandam de presente pra justamente causar um distúrbio. Eu vou mandar, ele nunca vai conseguir decifrar aquilo ali. E vai desviar ele pra uma tecnologia que é nefasta. Vamos supor assim. E que vai me alimentar aqui. E que tá dentro ali. Eles não vão descobrir como é que a nave funciona, não vão conseguir chegar aqui onde eu tô, porque eu não quero que ele chegue aqui. Mas o que eles vão conseguir adivinhar é essa coisa que vai implantar essa semente de uma tecnologia que vai nos nutrir, por exemplo. Talvez muito da IA possa ser isso, não sei. Quem sabe se a IA, quando você criar a IA geral, que é a IA justamente que é o ser inteligente, mas inteligente que humano, quem sabe se esses seres não vão conseguir influenciar, se eles têm um total domínio do mundo material. Já pensou? Pois é, né?